Seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. O ano de 2015 promete ser difícil para o governo de Dilma Rousseff. A economia brasileira está estagnada, a inflação registrou em janeiro a maior subida dos últimos 12 anos. Como se não bastasse, o Brasil enfrenta uma das piores secas das últimas décadas. O fornecimento de eletricidade e água em algumas regiões já começa a falhar. O Brasil está a passar por uma das maiores secas dos últimos 80 anos. A falta de água provocou a drenagem das reservas hidroelétricas e tornou-se necessário recorrer à opção mais cara e menos viável das centrais térmicas para manter o fornecimento de eletricidade. Alguns cortes de energia estão já a ser implementados e as autoridades começaram a limitar o consumo de água em 33 cidades do estado de São Paulo, o epicentro desta crise. A expectativa é que We're expecting energy prices to rise by an average 30% this year, so the impact on the cost of industry and the subsequent effects on prices in general is tremendous. I think we can expect to see inflation in electrical energy and fuel prices. Os desafios são mais que muitos para a economia brasileira, numa altura em que foi também conhecida a forte perda de valor no mercado da Petrobras. A petrolífera do Estado, para além de ter aplicado durante anos um plano de investimento demasiado dispendioso, teve vários casos de corrupção em que se estima que tenham sido desviados dos cofres da empresa 28 mil milhões de dólares. que diante desse quadro de eminente All the networks of corruption in Petrobras and the fact that this is the largest Brazilian company give an awful image outside Brazil of the state's ability to manage. O real está a desvalorizar e as previsões apontam para que as taxas de juro ultrapassem os 12% este ano, o valor mais alto dos últimos 3 anos e meio. Toda a rede de corrupção. The rise in interest rates is meant to reduce consumption and put the brake on rising prices, but that discourages production, which has a big impact on the economy and on employment. Os analistas acreditam que esta crise na energia não terá um contributo positivo para a inflação no país. Para debater a situação política e económica no Brasil, contamos com a participação de João Atanásio, da Universidade Europeia, Pedro Borges de Lemos, advogado, e Miguel Félix António, jurista. Sejam muito bem-vindos, Pedro Borges de Lemos. Dilma Rousseff tem aqui uma tarefa gigantesca em mãos. Os problemas parece que não acabam. Não, e cada vez realmente surgem como cogumelos, não é? Portanto, vai ser uma tarefa muito difícil, aquela que Dilma Rousseff vai ter em 2015. Aliás, porque no próprio Partido dos Trabalhistas a coisa também não tem sido fácil para Dilma Rousseff. O próprio vice-presidente do partido, de alguma forma, é contrário a algumas medidas que têm sido gizadas pelo governo de Dilma. Agora, fundamentalmente, nós estamos neste momento com problemas seríssimos no Brasil e que eu confesso que vejo com muita dificuldade a resolução dos mesmos. Enfim, houve realmente avanços muito significativos no Brasil desde 2000, desde logo, digamos que um esforço relativamente à inclusão social, um aumento gradual, no fundo, dos salários mínimos e o fomento daquilo que se chamou a Bolsa Família, não é? Portanto, foram tudo medidas, sobretudo a nível social, que, digamos que melhoraram o sistema e que, de facto, têm neste momento sido aproveitados por Dilma. Agora, não há dúvida nenhuma que há aqui problemas gravíssimos. E, desde logo, a situação económica do país. Temos uma inflação muito alta, que está neste momento com índices que apontam os 7%. Digamos que tem que haver aqui, relativamente ao sistema monetário, uma alteração e a inflação deverá situar-se, pelo menos em dezembro de 2016, em qualquer coisa como 4,5%. É a meta do Banco Central. É a meta do Banco Central e eu não sei se isso efetivamente irá realmente acontecer, porque nós neste momento estamos com um problema gravíssimo que é a seca. Não é? Quer dizer, que também, obviamente, que influencia os fatores económicos. E realmente a seca no Brasil é um flagelo gravíssimo, que eu não sei realmente como é que vai ser resolvido. Desde logo porque, por exemplo, em São Paulo, em 5 meses vão esgotar-se os reservatórios de água.
Há já a aplicação de uma taxa relativamente ao aumento de consumo, que também, obviamente, que não vai facilitar as coisas, e, portanto, Dilma tem aqui realmente problemas gravíssimos para resolver. João Atanásio, a Economist escreveu há relativamente pouco tempo que neste segundo mandato Dilma Rousseff vai ter que desfazer as medidas do primeiro mandato, nomeadamente no que diz respeito à política económica. Conforme disse o Pedro Borges de Lemos, de facto houve um grande investimento nas políticas sociais, mas conduziram a um aumento da despesa pública, que nesta altura é também uma das prioridades do Governo, que é reduzir a despesa pública. Como é que isso será possível num contexto em que a economia de facto não cresce, em que há pressão sobre os preços, também esta pressão sobre os preços resultante da própria seca, que leva ao aumento do preço dos bens alimentares, o preço da energia? Como é que, em sua opinião, Dilma Rousseff vai conseguir gerir esta situação? Parece um círculo vicioso. O Brasil aproxima-se de uma situação bastante problemática do ponto de vista económico, que nós dizemos que é o pior dos males, que é aquilo que chamamos tecnicamente a estagflação. E, portanto, temos, por um lado, inflação a um ritmo relativamente elevado. A história do Brasil, a história económica do Brasil é a história da inflação. Portanto, se nós formos ver historicamente, cruzeiro, cruzado, cruzeiro real e depois real, verdadeiramente só com o plano real é que conseguimos travar a inflação a 2 dígitos. Em 1995 estava acima dos 20%. Exato, e em 94 estava em 47%. Portanto, estamos a falar de inflação astronómica, é daquilo que nós chamamos de hiperinflação. E, portanto, essa inflação é contida de alguma maneira com o plano real, mas agora voltamos à inflação, que embora não esteja nos 2 dígitos, está num dígito muito alto. E, portanto, isto combinado com a ausência de crescimento económico, e mesmo eventualmente com alguma retração económica, causa o pior de todos os males, que é esta inflação. E, há quem estime que a economia entre mesmo em recessão este ano. Exatamente. O que não deixa de ser muito preocupante, porque temos que pensar o seguinte: o Brasil tem tido, podemos discutir a bondade desses investimentos, mas o Brasil tem investimentos fortíssimos do ponto de vista de obras públicas, designadamente teve com o Mundial de Futebol e tem neste momento com os Jogos Olímpicos. E, portanto, aquilo que nós nos podemos equacionar era o que é que seria do crescimento económico do Brasil se por acaso não fossem estas grandes obras públicas, que apesar de tudo, embora com déficit orçamental associado, porque são investimentos fortíssimos, e com dívida pública, o que acontece é que estimulam a economia. Portanto, a questão seria o que é que resultaria se não tivessem existido estes investimentos. Nós estamos aqui a discutir a bondade ou não dos investimentos, como sabemos no período anterior ao Mundial foi muito contestado a aposta, digamos, no betão em vez da aposta na educação e, portanto, e em mais políticas sociais. E houve grandes manifestações. Exatamente. O que é que, relativamente à pergunta que me faz, é assim, nós temos uma situação no Brasil muito complicada, que não é uma situação atual, é uma situação histórica, que é quando o PT sobe ao poder, com Lula, o que os brasileiros tentam é inverter um ciclo de sucessivos governos que não conseguiram combater as desigualdades económicas. O Brasil era apontado normalmente como o paradigma das desigualdades sociais entre uma população muito rica e uma população muito pobre. Com Lula, Lula apareceu com este desígnio, que era acabar ou mitigar pelo menos essas desigualdades, e conseguiu num primeiro momento fazer isto. Este tipo de programas tem, obviamente, custos não só económicos, mas tem um custo político muito importante, porque estas pessoas que passam de uma classe muito desfavorecida para uma quase classe média, chamemos-lhe assim, porque a classe média no Brasil não é igual à nossa classe média, para uma quase classe média, consciencializam-se dos seus direitos, tomam uma maior consciencialização social e, portanto, têm um poder reivindicativo maior, o que logicamente leva a uma espiral que normalmente é de endividamento por parte do Estado para fazer face a essas reivindicações por parte da população. E, portanto, nós temos um país com, previsivelmente, uma taxa de inflação, segundo apontam os últimos dados, de 7,15% em 2015, com crescimento zero, ou próximo disso, pode ser mesmo uma recessão. Temos uma situação explosiva do ponto de vista da seca, que leva, como disse, a bens alimentares. Só para dar um exemplo, o tomate cresceu, os preços no último ano cresceu 150%. A farinha de mandioca cresceu 150%. Portanto, temos preços a subir imenso. Temos que o dólar foi extremamente valorizado face ao real, o que leva a que a descida dos preços de petróleo
ao contrário do que poderia ser esperado, não tivesse um efeito favorável relativamente à redução dos preços. O Governo fez uma política que normalmente é correta em situações de fraco crescimento económico, que foi, baixou a taxa, o Banco Central baixou a taxa de crédito e, portanto, isso estimula o crescimento da massa monetária em circulação, o que leva à inflação. Portanto, neste momento já está a pensar em tomar medidas contrárias, ou seja, aumentar a taxa do crédito para reduzir o dinheiro em circulação. O que pode ter, quando eu falava no início, num círculo vicioso, o que pode ter exatamente o efeito contrário, que é baixa a inflação, mas também não estimula o crescimento económico. Portanto, há aqui pesos e medidas que devem ser confrontados. Só uma última nota relativamente à questão que foi a central que me colocou das políticas sociais. O Brasil não tem muita margem de manobra, e isto é muito importante que se diga, não tem muita margem de manobra para haver limitações no plano dos apoios sociais. Porque o Brasil é um barril de pólvora, onde a população que tem, apesar das melhorias que o Pedro falou, e é verdade, que se sentiram nos últimos anos relativamente a concessões sociais que foram feitas pelo PT, o que é certo é que uma retração ou mesmo um regredir destas medidas leva, no meu entender, a uma instabilidade social que pode conduzir o Brasil a situações muito extremadas. Portanto, não acredito nessa regressão. Miguel Félix António, esse é um dos grandes riscos, haver aqui alguma conflitualidade social? É, até por uma razão que me parece que tem alguma relevância, é que o governo anterior, isto é um bocado, enfim, são os ciclos, não é? Normalmente os socialistas, quando chegam ao poder, enfim, o governo é um governo socialista, distribuem muito e às vezes distribuem ou querem distribuir aquilo que não têm. E verdadeiramente eu penso que foi o que aconteceu no primeiro mandato de Dilma Rousseff, em que houve uma despesa pública muito acentuada, misturada depois com outros fatores, levou a que as finanças públicas tivessem ficado numa situação muito periclitante. E, aliás, o que se verifica é que há uma tomada de consciência dessa situação e o novo Ministro das Finanças, o Ministro da Fazenda, é uma pessoa que eu não diria que está nos antípodas daquilo que seria a política económica do Partido Trabalhista, do Partido dos Trabalhadores, mas não é propriamente uma pessoa que conduza uma política mais consentânea com o que tem sido no passado e tem um mandato claro, que tem um mandato claro, mandato claro, reduzir despesa. É uma pessoa... Aumentar impostos? Pois, isso é, depois chegamos sempre ao mesmo, não é? A receita é sempre a mesma. Mas é uma pessoa que já teve experiência governativa, que esteve com Fernando Henrique Cardoso, esteve depois também com Lula, vem do Bradesco, esteve no BCE e no FMI, portanto, todas aquelas instituições que são apontadas como o diabo na terra, e o que não deixa de ser um bocadinho perverso que o Partido dos Trabalhadores, um partido socialista, tenha que ir buscar para uma pessoa para disciplinar as finanças, e com a consciência de que as tem que disciplinar, uma pessoa, como digo, que não estaria supostamente nessa área. Aliás, leva a que haja já hoje muitos dirigentes do PT a contestar a política que vai ser empreendida, que é, como diz a Carla, aumentos de impostos sobre os combustíveis, sobre produtos cosméticos, sobre industriais. No fundo, é uma política de austeridade. É uma política de austeridade porque chegou-se a um ponto em que não se poderia continuar com aquela política expansionista de despesa pública que vinha sendo desenvolvida. A despesa pública, para ser feita, tem que existir recursos para isso, não é? Isso sabemos. E para haver recursos é preciso que haja receitas. E essas receitas vêm de quem paga impostos, não é? E aliado a esta circunstância, a questão da falta de água, portanto, por um motivo muito objetivo, que é a falta de chuva, o homem, às vezes, nós temos a noção, com o progresso tecnológico, etc., dominamos tudo, mas verdadeiramente não dominamos tudo. E não conseguimos, evidentemente pode ter havido também incúria e falta de planeamento, mas aqui também se releva é que o homem tem que ter a noção da sua fragilidade e, portanto, neste caso, a falta de água tem depois a consequência, porque
da falta de eletricidade, isso tudo de facto pode contribuir para um ambiente, não quero dizer explosivo, para não ser... E os agricultores que já reclamam Sim, apoios, claro, porque estão a perder... Mas isso aí, os agricultores, é um bocado como em Portugal, faça sol ou faça chuva, pedem sempre apoios. Mas eu penso que a conjugação destes fatores todos, portanto, da política económica que foi seguida e que tem que ser invertida neste mandato e que vai ser invertida pelos sinais que são dados, a situação da falta de água, mas falta de água de uma forma muito acentuada. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas um dos anos em que as reservas vieram mais abaixo foi 1953. E estão muito abaixo disso. Isto é muito simples, quer dizer, se não chover um mínimo durante os próximos meses e se não houver, ao mesmo tempo, um racionamento dos consumos... Já está a acontecer em algumas zonas. Pode haver problemas seríssimos e nós, eu penso que quer a água, quer a eletricidade, que são bens que a pessoa está habituada a usufruir deles, e nomeadamente a água, com um custo muito reduzido, vai levar... é um bocado como a saúde, a pessoa só nota quando não a tem. E, portanto, isso pode levar, de facto, a situações do ponto de vista social, de revolta, enfim, como já vimos, aliás, quando foi a questão do Euro, do Campeonato do Mundo de Futebol, e eu penso que esse vai ser o principal desafio com que este Governo está confrontado, no fundo é com estas três áreas, digamos assim, e que vai ter que ter muita imaginação e não tenho dúvidas que vai ter que ser impopular. Porque se quiser verdadeiramente debelar estes obstáculos, repare, na questão da água e da eletricidade, o racionamento nós sabemos, não é? Que não basta fazer apelos ao consumo moderado, etc. Nós sabemos, as pessoas não... A única forma que têm de induzir isso com alguma força é fazendo aumentar os preços. E esse aumento de preços, com a inflação a subir, de uma forma geral, com a perspectiva de, como os economistas chamam, que eu não gosto muito, mas costumam dizer o crescimento negativo, não é? O crescimento negativo. Há quem diga que o Brasil pode, em 2015, ter o chamado crescimento negativo de menos 1,5% do PIB, o que é uma coisa muito, muito complicada para se gerir. E, portanto, penso que vamos ver como Aliás, é que... nos últimos anos o Brasil não tem tido um grande crescimento, por exemplo, em comparação com outras economias emergentes. Não tem tido. Tem sido crescimentos relativamente reduzidos. Aliás, em 2014, praticamente não houve crescimento. Estamos a falar de estas agências internacionais apontam algumas delas, por exemplo, para 0,1%, portanto 0,1%, não, foi praticamente... E o que é que está a estrangular a economia brasileira? Eu penso que assim? o Brasil, vamos lá ver, nós também temos de ter a noção, o Brasil, apesar de tudo, ainda é a 7ª potência mundial, não é? Em termos de economia, mas o Brasil é um continente, não é? E com assimetrias muito grandes entre os Estados, entre a economia dos Estados, quer dizer, a economia, por exemplo, eu estou a lembrar, a economia do Estado de São Paulo ou do Estado do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a economia do Piauí ou do Maranhão, que são estados no Nordeste do Brasil. Que são estados que têm uma diferença para estas grandes metrópoles, com níveis de vida completamente distintos. O Brasil é um país, mas verdadeiramente a assimetria das economias dos Estados e as diferenças de nível de vida das pessoas são completamente distintas e muito mais afastadas do que, por exemplo, do que se revela na Europa, em que os países têm diferenças muito acentuadas, e estamos a ver agora com isto também da Grécia, em que os países têm diferenças muito acentuadas, mas mesmo assim no Brasil, que é um único país, as diferenças são muito maiores. A complexidade é grande. E vamos lá ver, houve um conjunto de políticas que foram seguidas ao longo dos anos, nomeadamente quando Lula chegou ao poder, porque eu penso que durante o consulado de Fernando Henrique Cardoso, eu percebo o que o João diz, quer dizer que não se conseguiu fazer aquilo que o povo almejava e desejava e achava que se iria conseguir, mas teve o mérito
de procurar reequilibrar o país, do ponto de vista dos retirar grandes indicadores muitas pessoas da macroeconómicos. pobreza. Mas como não conseguiu isso, Lula, quando chega, tenta dizer, não, isto há uma mudança, é um bocado também aqui como na Grécia. É um bocado como na Grécia. Quer dizer, eu chego ao poder em nome de determinadas ideias e determinados princípios e prometi uma série de coisas e, portanto, agora não vou desiludir os que votaram em mim. Portanto, eu vou ter que fazer alguma coisa, não diria para que tudo fique na mesma, mas vou ter que mudar algumas coisas. E ele mudou algumas coisas. O problema é que, ao mudar algumas coisas, e da forma como o fez, o Brasil não tinha sustentabilidade na sua economia para conseguir aguentar essas mudanças profundas que foram empreendidas. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.